Opa, fala bom, meu nome é Arthur. Opa, tranquilidade, meu nome é Pablo. E bom, hoje a gente veio falar aqui sobre a nossa primeira edição do Papo de Aluno. Hoje a gente está com as duas pessoas ilustres aqui, o professor Luciano, bilíngue de Libras. isso. O professor Juliano Melo, professor de filosofia aqui na escola. Olá, tudo bom, gente? E bom, hoje a gente veio aqui, como a gente já tinha falado, a gente vai falar sobre dois assuntos que foram abordados aqui na escola, que foi a Semana contra o Extermínio de Jovens e a quarta semana da inclusão. Bom, primeiramente, boa noite para vocês. Boa Bom, a gente veio noite. aqui conversar aqui sobre um assunto, dois assuntos que são muito importantes, né? Que deveria ser tratado em vários lugares, não somente aqui no ambiente escolar, mas no Brasil inteiro e no mundo. Só a palavra aqui. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria perguntar se vocês viram algum caso famoso, né, no caso, desrespeito, só porque a pessoa tem algum tipo de deficiência, na sua carreira, no caso, na carreira de vocês. É um caso famoso que mexeram bastante com vocês. Vocês poderiam responder, por favor? Quando a gente fala de desrespeito, a gente acaba perpassando diversos tipos de ângulos. Quando a gente fala ainda, por exemplo, de deficiência e deficiência física, a gente acaba invadindo que a gente acredita que o outro ele não vai ter uma capacidade de exercer uma função como uma pessoa dita normal. Mas lembrando que essa normalidade, ela também é algo ditado pela nossa própria sociedade, que se forma em padrões excludentes, né? Na minha trajetória enquanto docente, é claro que a gente já presenciou diversos fatos, né? Porque ao mesmo tempo que automaticamente você me pergunta sobre escola, a gente responde enquanto um todo. Um professor, por exemplo, cadeirante, dentro da escola, será que há esse acesso especializado na qual ele possa, né, poder caminhar, na qual ele possa estar se locomovendo? Como é que vai ser esse transporte para ele estar chegando aqui? A gente sabe que hoje já existem, né, políticas públicas voltadas a esse público, mas que também na prática sabemos que isso precisa melhorar muito. Então ainda, infelizmente, existe sim. Nesse período também que eu estou trabalhando como docente, né, já faz um tempinho, a gente percebe isso em vários fatores, mesmo, até dentro da escola mesmo a gente percebe isso, né, principalmente na área de língua de sinais. Então, o decorrer desse processo foi através de luta, através de questionamentos, assembleias, aí, até ganhar um direito de uma certa perspectiva. A ideia hoje nós temos acesso à língua de sinais desde 2005, então é muito recente, né? É algo muito recente. Um fator que me marcou bastante assim foi quando uma colega minha surda passou no concurso e não pôde assumir. Ela não pôde assumir por ser surda, né? A vaga que era para pedagogo, né? E aí por ela ser surda não deixaram ela assumir devido a se vai ter intérprete, como que ela vai explicar, como é que ela vai ministrar a situação, administrar a situação. Então, só por esse fato, ela não conseguiu assumir. É um desrespeito muito grande, né, no caso, tipo, só por causa de uma deficiência. Todos nós somos pessoas, né, iguais, entendeu? Podemos alcançar os objetivos, mas elas, no caso, têm uma certa dificuldade, mas isso não define a forma de pensar, a capacidade delas. E eu penso assim, Bom, outra pergunta que eu queria fazer também era sobre a questão de como aqui a escola, aqui dentro da escola, vocês acabam enfrentando esses desafios, né? Não só as pessoas com necessidades especiais, às vezes até as pessoas comuns acabam sofrendo com isso, né? Ainda mais você que é um professor que acaba lidando com muitos alunos, você acaba tendo mais, não mais eu acho que propriedade, mas eu acho que você tem mais experiência para falar sobre isso, né? Como é que é passar todo dia por isso, ter que lidar com os alunos? Porque, por exemplo, você que é um professor bilíngue, você dá aula de línguas, tem alunos que são mais difíceis de conseguir aprender a própria linguagem deles. Então, eu queria saber como é que isso funciona no seu dia a dia, como é que são para os alunos conseguirem lidarem com isso e aprender, né, a língua de sinais que é Libras. No caso do Mário Gurgel, desde que comecei a trabalhar, eu não era bilíngue, né? Era intérprete.
Tinha umas barreiras a serem enfrentadas, porque era algo novo na época, era algo diferente, até mesmo dos docentes, né? Estavam ainda no processo de conhecer línguas de sinais. Quando eu viro professor, aí muda essa perspectiva. O intérprete, ele faz o quê? Ele atua dentro de sala de aula, traduzindo o que o professor fala ali e ministra a aula. Por exemplo, o Juliano está explicando ali a matéria dele, tem um intérprete ali fazendo essa tradução simultânea. No meu caso, eu faço o trabalho de ensinar o português escrito e a língua de sinais ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, devido à defasagem na base, no ensino fundamental, quando vem para o ensino médio, que é um pouco mais acelerado, fica mais complicado ensinar a língua de sinais e o português ali dentro das disciplinas. Vamos tirando o exemplo da matéria de filosofia. É mais complicado com o aluno que ele não tem essa visão, essa base, que às vezes é uma matéria nova para ele, ele vai ter uma outra realidade. Hoje nós temos atualmente 6 surdos na escola, né? A Tairine está, por exemplo, uma das alunas, ela está no processo ainda de conhecer-se, de conhecer que ela é surda, de entender que ela tem uma deficiência e assim utilizar os sinais. Tem todo um processo. E dependendo do aluno, demora, dependendo de outro aluno, não, é mais rápido. No caso dela, ela está num processo ainda de descobrir a sua identidade, a deficiência que ela tem, a limitação, que ela não tinha isso na base, né? Quando a gente fala de base, no ensino fundamental. Então, hoje nós temos 6 alunos com a perspectiva totalmente diferente. Um sabe língua de sinais, outro não. E aí vai, é desafiador. Mas aí a gente vai tendo formas de trabalhar diferenciadas para cada um. Então, tem que me adaptar a cada aluno. Não pode ser uma coisa uniforme, tem que ser diferenciado para atingir o máximo do potencial dele. Bom, o que vocês acham que deve melhorar a estrutura das escolas em geral, no estado, no país inteiro, a favor dos deficientes, no caso, e a favor dos surdos, no geral, entendeu? O que vocês acham que devia agregar a mais nesse caso? Para mim, É, gente, então, eu acredito que apesar de tudo que a gente já falou, de acessibilidade, né, de condições assim, primárias envolvendo assim, construções, obras, a gente está com uma defasagem muito grande de profissionais. Porque imagine se vocês estudando, por exemplo, sei lá, na Alemanha, e vocês não tendo um domínio, por exemplo, do idioma. Então, além de você estar assistindo uma aula de física em alemão, você vai primeiro ter que aprender o idioma, a língua, para depois você aprender o conteúdo. Então, muitas das vezes o que acontece também é o professor, ele não tem um domínio do conteúdo na qual ele está traduzindo e acaba, a gente não sabe como que é a forma que se passa. Então, o professor, em forma geral, especialmente os professores que trabalham com educação especial, eles precisam de um incentivo financeiro, eles precisam de formações melhores, precisam de mais espaço, precisam realmente de mais diálogo. Eu acho que isso é um dos principais fatores e a questão do preconceito em modo geral, porque é algo assim muito complicado. Porque hoje uma pessoa com deficiência, ela não vai sofrer apenas pelo fato dela não ser dita normal, mas ela pode ser negra, ela pode ser favelada, ela pode ser homossexual, ela pode ter uma religião de matriz africana. 4 pontos que são assim extremamente criticados no país que a gente vive, entendeu? E eu penso também na formação dos docentes, né? A gente acha que tem muito pouca formação para docente. Tirar um tempo mesmo para formar, ó, professor, o aluno assim, 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 ou tem aspecto autista dessa forma, tem como lidar. Eu acho que às vezes tem um professor de educação especial só não é o bastante. Deveria parar um tempo, ou às vezes até mesmo durante os PLs, diminuir um pouco a carga horária do professor em relação à documentação, muita burocracia e focar mais na questão de formação, porque esses alunos estão na escola, eles existem, eles não é que eles apareceram do nada, eles estão vindo para dentro da escola, estão no chão da escola. Assim como eu atendo um aluno surdo, o João vai pegar ele como aluno na docência, né? Então, como que ele vai lidar? Às vezes só dar um oi, um bom dia, o aluno já se incentiva, não, o professor está se importando comigo. Então, assim, ter essas formações pro corpo docente da escola seria interessante também, essas formações direcionadas. E assim como eu não tenho domínio da matéria, né, que os professores têm, os professores também têm domínio em como lidar com esses alunos. Eu acho que deveria também ter essa
formação também direcionada para esses profissionais, para como lidar com os alunos em sala de aula. Bom, vocês falaram sobre essa parte de dos jovens, né? A gente teve aqui na escola a quarta semana, não, no caso, a semana de extermínio contra os jovens, né? E isso é um tema muito recorrente, não só por causa dessa semana assim, mas todos os dias, porque vários jovens acabam perdendo suas vidas decorrentes por vários motivos, pela violência, por doenças, mas mais da metade das mortes acabam acontecendo por causa da violência. E a escola é um dos meios dos jovens acabarem não indo para esse caminho, né? A escola, sim, várias escolas dão oportunidade, não só escolas, projetos sociais, dão esse apoio para os jovens acabar não indo para outros caminhos errados, né? E eu queria saber como é que foi para vocês na época de vocês terem isso, porque hoje em dia, na época de vocês, o ensino era totalmente diferente. A escola não tinha, como é? O ambiente que tem hoje, sabe? Eu queria saber como é que era na época de vocês lidar com isso, ter a pressão de se eu não conseguir me suceder, será que eu vou para isso? Será que eu vou conseguir ir para o caminho bem da vida? É isso que eu queria saber. Para início de conversa, a época da minha escola, você me chamou de velho, né? Eu sou mais velho que você, né? Mas a gente releva. Bom, na época que eu era adolescente, assim, faz pouco tempo, né? É, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Se formou agora, né? Exatamente. Formou, veio para a escola. Então, gente, realmente, um tempo atrás, a realidade era muito diferente. Sempre nas aulas eu acabo compartilhando algumas vivências com vocês, principalmente no sentido de tecnologia. A gente não tinha isso. Isso é uma coisa muito nova. Quando eu falo, às vezes, para alguns alunos, olha, quando eu tinha a sua idade, não tinha internet. As pessoas acham, assim, que eu sou uma pessoa literalmente muito velha, né? Só que a internet, quando ela surge, assim como um aparelho telefônico, né, o aparelho celular, ele era uma coisa desse tamanho e só tinha quem era muito rico, quem tinha dinheiro. Então você manter aquilo era muito complicado. Então, pensar num mundo na qual o mundo estivesse cada vez muito próximo, foi algo que a gente também teve que aprender a como se adaptar àquilo, né? Então a gente realmente não tinha tantas versões. Então, por exemplo, o crime sempre existiu, as drogas, elas existem há milhões de anos. E só que realmente, de um tempo para cá, a gente observa sim que hoje, aparentemente, a sensação que eu tenho, uma sensação pessoal, é de que isso se agravou muito. Até porque a gente está criando uma sociedade, na verdade, de que o não é algo extremamente difícil. As pessoas, os jovens, eles estão crescendo cada vez mais sem a possibilidade de saber dizer não, extremamente frustrados, na qual eles acabam mostrando numa rede social algo que eles não são e acabam exteriorizando aquilo ali e acabam de fato sem se conhecer. Então, por exemplo, jovens que acabam não tendo inteligência emocional, jovens que não conhecem a si mesmos, extremamente ligados a uma aparência que só existe na cabeça deles, e o crescimento pessoal acaba ficando realmente muito nulo. Então, olha a sociedade que a gente cria, né, na qual falar dos seus sentimentos, falar daquilo que te incomoda, é um sinônimo de fraqueza. E não é, né? Então, a gente enfrenta esses problemas. No meu caso, assim, eu penso que como a gente, na nossa época, né, a velocidade das informações não era tão rápida, né? Não tinha essa... Aconteceu aqui e já foi para cá. Hoje nós temos essa velocidade, às vezes é usada de uma forma errada, né? A internet, hoje as redes sociais, eu penso que são usadas de uma forma totalmente equivocada do que realmente ela é. Naquela época a gente ia para casa, chegava em casa, via depois, teve o Globinho, ia fazer atividade, alguma coisa do gênero, né? Ficava ansioso para ir jogar bola na rua, voltar tarde de casa. Então, como o Julião falou, violência sempre existiu, mas eu acho que hoje a mídia, ela não, a mídia, as redes sociais, as informações chegam de uma forma muito rápida. Então, assim, eu não tinha essa perspectiva assim, se eu não conseguir nessa área, eu vou para esse mundo. Eu não tinha esse pensamento. Eu sempre pensei assim, como minha família sempre foi trabalhadora,
Minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou, então eu pensava assim, eles ganharam com sustento do trabalho e esforço. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir dessa mesma forma. Tanto que minha mãe é professora, eu virei professor. Ou ser melhor, né? É mais ou menos essa perspectiva. Então, Na assim, nossa época, por exemplo, você ser considerado é, o menos inteligente da turma era sinônimo de muita vergonha. é, As pessoas se envergonhavam muito. Hoje em dia isso é aplaudido. é ao contrário. Então, você ser chamado de pessoa, ter condição, eu colava do seu lado, não, o cara é inteligente, o cara tem isso, você tá do lado. Naquela época, menos uma nota baixa para nós no boletim era uma vergonha. Nossa. Pai, mãe da gente, que uma nota baixa? Não. Hoje em dia, se você tira 3 na prova, você é considerado. A nota é a mais alta A mais da alta. sala. Na nossa época, 7 já era nota baixa. Não, e se você. Não, e hoje, antigamente, né? Se você tirava menos que 7, ó. Eu penso que hoje os valores tá invertidos, né? Se Uhum. você, uma mãe para ser chamada na escola, era uma vergonha. Demais. Demais. Você pode ter certeza se apanhar. Ou na Hoje, escola ou em casa. todo dia a coordenadora daqui da escola conversa com 10 mães. Antigamente era duas. Só E olha chamava lá. se precisasse mesmo. Hoje em dia. Bom, falando sobre mídia, né, redes sociais, eu queria saber o que vocês acham desse comentário maldoso, né, envolvendo preconceito, envolvendo, no caso, preconceito com gênero, né, no caso, trans, entre outros comentários maldosos. A mídia, no caso, ela fortaleceu esse ódio, no caso, essa onda enxurrada, né, e fortaleceu na sociedade esse pensamento, esses pensamentos. Eu queria saber, no caso, comparando os tempos, né, o tempo de vocês com o tempo de hoje, é, o que, no caso, tá diferente? Por que que fortaleceu isso, entende? Por que que, das brincadeiras e tal, entendeu? Era tão saudável esse tempo de vocês, e do nada, o mundo em si vem uma nuvem de ódio muito grande. Eu queria saber se vocês têm alguma solução, no caso, contra esses comentários ou algo do tipo. Falar de solução é algo muito complicado. Até Realmente. porque, assim, a gente tenta solucionar a nossa própria vivência para que aquilo não nos fira. Não é segredo para ninguém, até mesmo porque eu sou abertamente homossexual, né? Então, na minha trajetória enquanto professor, já sofri alguns tipos de preconceitos relacionados a alunos. Hoje não mais. Hoje a gente acaba não permitindo que isso chegue, né? Inclusive, você comentou sua história na nossa sala e o pessoal desrespeitou. Não Sim. teve, você não teve sua chance de falar e você até se estressou e eu entendo seu estresse porque o professor, no caso, contar a sua história pessoal, entendeu? Que é algo bem delicado, é algo raro, entende? E falta isso na sociedade. Delicadeza, no caso. As pessoas hoje elas não estão mais acostumadas a ouvir. As pessoas falam, 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 falam e acredito que não saibam muito o que estão dizendo. Conforme o Luciano estava comentando, nunca se viu em dias atuais as informações que chegam tão rápidas. No nosso tempo, como vocês colocaram, a gente tinha que ir atrás dessas informações e era Demorava algo dias complicado. chegar. Então, algo que acontecia, por exemplo, no Japão, a gente ficava sabendo um ano depois, né? Exatamente. Só o que que acontece hoje? Hoje nós temos informações instantâneas, mas infelizmente se forma uma geração que não tem filtro para saber se aquilo que ela está lendo de fato corresponde à realidade. A gente sabe que hoje as relações de poder, né, como já explicaram diversos e diversos filósofos e pensadores, todo mundo, na verdade, está querendo ter algum tipo de poder, seja religião, seja política, seja educação, qualquer uma delas está sempre ligada a esse tipo de poder. Hobbes, que a gente estudou, ele fala algo interessante. Eu acredito no amor, né? Mas eu acredito num amor genuíno apenas de uma figura materna. Porque ou eu faço algo para você porque eu te amo muito, ou eu amo muito algo que você possua e eu quero, tá? Então, essas relações que a gente vê, a gente observa que a todo momento as pessoas não têm muito filtro do que leem, tá na internet e é verdade,
né? E acabam se alimentando daquilo e a gente observa. As palavras, elas têm poderes muito fortes, tanto de elevar alguém, melhorar alguém, mas também para destruir de forma absurda. Bom, sobre esse comentário maldoso, voltando, né? Eu queria ressaltar que o preconceito, ele não é criado só no caso de si. Você, no caso, você se leva, no caso, na onda, por causa de familiares, pessoas ao seu redor. Então, por isso que se espalha, no caso. Se uma pessoa fala, por exemplo, numa festa, um comentário maldoso, geral vai compartilhar, vai se repercutir, no caso. E a mídia meio que ela faz esse trabalho. Ela repercute, no caso, o que não é para ser falado, entende? Coisas que maldosas, no caso. E esse é o papel, o lado ruim da mídia, entendeu? Tem coisas que são muito boas, mas tem outras que não, desagradáveis. Na nossa época, fake news era as vizinhas, né? Não, a fake news da sua época era chupa-cabra. Essas ideias. A gente tinha as vizinhas fofoqueiras, né? ET de Varginha. Tinha as Não, mas falando, né, mais sobre aproximadamente sobre a violência contra os jovens, aqui na região a gente, de certa forma, há uma luta muito grande contra isso. A gente tem vários projetos sociais aqui, projetos de karatê. O maior projeto social que a gente tem aqui, que é oferecido pelo Estado, que é o CRJ, o Centro de Referência de Jovens, né? E eu queria saber para vocês, né? Não sei se onde vocês, não sei onde vocês moram, mas aqui na região, pelo que vocês percebem, vocês acham que há uma melhora nesse combate ou vocês acham que está piorando? Eu queria saber como é que vocês pensam sobre isso, porque aqui praticamente 99% das pessoas que estudam aqui são da região. E tem o ensino médio gratuito aqui, mas muitas pessoas acabam não tendo essa oportunidade, né? E uma das soluções, ou a escola, ou o projeto social, e entre outras coisas. E era isso, né, que eu queria propor para vocês, sobre o que vocês acham sobre o enfrentamento ao extermínio aqui na região sim. Eu moro aqui, literalmente. Eu moro aqui, sou criado em Vila Velha, a gente é daqui. Então, conheci Terra Vermelha quando aqui realmente era um areal mesmo. O problema daqui da região é a má fama, né? Uma fama já antiga, um preconceito já antigo, né? Então, falo assim, esse trabalho em Terra Vermelha, Deus me livre, né? Perigoso. Assim, tem os projetos sociais, eu acho interessante. A escola Mário Gurgel é uma escola de referência, já é uma escola antiga. É uma escola bem respeitada pela comunidade, não só a comunidade jovem, mas também a comunidade mesmo em si, que a gente tem aqui. Qualquer outro bairro tem também, né? Não é só aqui. Então, assim, eu prefiro trabalhar em escola com esse perfil do Mário Gurgel, porque eu acho os alunos mais respeitosos do que, às vezes, uma escola ao centro. Assim, ó, essa é a minha visão. Por quê? Porque a gente acaba se apegando, a gente vê uma realidade que, às vezes, a gente já passou, né? Então, assim, o CRJ está vindo com força e está ajudando bastante. A escola agora já é uma escola que tem uma outra perspectiva, né? Virou a escola do futuro. Antes era a escola de tempo integral, oportunidade de ensino médio já integrado com a oportunidade do aluno já sair aqui com o diploma, né? Já sair também com um certificado para trabalhar em outra área. Então, isso aí tudo são oportunidades que nós, como jovens, na nossa época, a gente não tinha, né? Não sei se o Juliano lembra disso, a gente tinha que fazer o ensino médio. Há 40 anos atrás. Não, nem tanto. Mas o Vasco Coutinho, a gente tinha que fazer o curso no Vasco Coutinho, né? Para ter um curso técnico ou pagar. Então, por exemplo, a Contec era o sonho de consumo de qualquer um na época, né? Tinha o Cefet, que era o IFES, né? Isso, até hoje. Então, assim, se você ou fazia uma prova e passava, e fazia o concurso, ou fazia o curso técnico, ou você pagava, você só tinha essas duas opções na época. Ou a UFES, né? Então, hoje não, hoje os jovens têm várias oportunidades. Então, assim, o Estado está dando oportunidades, vai depender do jovem também se ele vai querer ou não essa oportunidade. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho que tem melhorado, sim, mas também parte dos dois campos. O Estado oferece, mas também o jovem tem que agarrar essa oportunidade. Porque não adianta nada, né? As pessoas ficarem sucumbidas ao governo. As pessoas têm que correr atrás também.
Não adianta nada a pessoa ficar esperando auxílio, esperar vir um curso assim do céu. Não, as pessoas têm que correr atrás, têm que buscar a oportunidade. Mas tem muitas pessoas que acabam não tendo essa visão de, tem que ir para a escola todo dia, essa coisa. Muitos alunos acabam tendo esse pensamento, mas de qualquer forma fica o conhecimento. Muitas coisas que ele aprende na escola, depois de adulto ele lembra, eu estudei aquilo ali na escola, que não sei o quê. Então, mesmo a pessoa falando, não, eu não sei de nada, tem coisas que aqui são úteis na vida. E até os próprios professores tentem, em vez de muitos professores, eles tentam passar coisas além da matéria. Fala coisas da vida mesmo. Dar uma lição, um conselho para os jovens, né, da escola sobre a vida. Porque às vezes você ficar só no ambiente escolar não vai te fazer uma pessoa melhor. Às vezes você ter uma coisa a mais te facilita a ter uma melhor visão do mundo. Então, isso facilita muito a mente dos alunos e também dos professores, porque, como você disse, como você é criado aqui em Vila Velha, você acaba tendo uma identificação com os alunos. Isso acaba gerando uma proximidade muito forte. Porque muitas histórias, muitos conselhos da vida, você acaba, às vezes, até se identificando com os alunos. Os alunos comentam com os professores. Então, isso é muito importante, muito bom, sabe? E é isso. Eu não sei a visão juliana, né? Não, acho que o Juliano pode. Não, Juliano só tá. Não, mas você pode falar assim. Eu acredito não, gente. Eu com certeza eu me envergonho hoje em dia, porque eu nunca tinha vindo para cá. Eu nunca pisei aqui. Primeiro ano? Primeira vez que eu piso na região, né? Porque exatamente eu acabei sendo influenciado por algo que eu luto contra, que é o senso comum, que é o preconceito, que é. Então, quando eu vim aqui para a Terra escola, Vermelha, nossa, lugar perigoso. perigoso, perigoso, Pode ser assaltado, pode ser abaixa o assaltado. espírito quando vem. Então, quando eu vim pela primeira vez aqui, eu encontrei uma região maravilhosa, que precisa muito ainda crescer mais, né? E não no sentido apenas de construção física, mas dos indivíduos. Eu acho que com o tempo de experiência, também com a sensibilidade que a gente possui, quando a gente olha para você, eu consigo ver a sua família, né? E é muito interessante isso, de como que a gente vai vendo que vários padrões de comportamento foram quebrados e que hoje vocês possuem um acesso que muitas das vezes os familiares de vocês Não não teve. tiveram. Isso é lindo da gente se ver e assim, eu fico feliz pelo fato de eu ter quebrado a cara. E que bom que eu quebrei a cara. Aqui eu nunca fui desrespeitado. Aqui eu nunca fui maltratado. Aqui eu nunca fui intimado de alguma forma, entende? Então, assim, foram os melhores colégios que eu já trabalhei. Já trabalhei em outros colégios, assim, ditos os melhores do estado, né? E realmente, se melhorar um pouquinho a questão da gritaria, vocês são excelentes. Bom, falando sobre oportunidades, né, para os jovens hoje em dia, bom, eu acredito que essa geração, ela é muito, como posso dizer, muito apegada à tecnologia, né, como vocês fizeram falar no caso. Eu queria, no caso, falar que os jovens, eles não sabem, no caso, manejar, no caso, o seu tempo, entendeu? Não sabem organizar o seu tempo. Eles vivem muito no próprio mundo e esquecem que tem uma vida de adulto por aí para vir. No caso, alguns jovens têm muitas oportunidades, as mães, os pais, no caso, em geral, eles dão essa oportunidade para o filho, mas eles não aproveitam. E alguns, já maior, veem que não teve mais essa chance, perdeu no caso, e vão para esse mundo do tráfico, do crime, que é um mundo fácil, né, de ganhar dinheiro. Já outros que não têm oportunidades, que a mãe trabalha, enfim, tem que trabalhar também, é uma realidade muito dura. E abandonam a escola, enfim, e por isso que surge essa onda, né, alta de crime, no caso, então, para o crime, para ter, no caso, pão de cada dia, alimento na mesa, ajudar a família. Acontece muito na favela, no caso, que é muito crítico, né, a situação, que é, no caso, a parte mais pobre da sociedade. Eu queria saber como que, no caso, podia diminuir essa taxa de jovens no crime, nas favelas, no caso, e nessas regiões mais
críticas envolvendo esse assunto, no caso. Nós escolhemos profissões assim extremamente complicadas, que eu escolhi ser a sua talvez segunda família, né? E às vezes é muito doloroso para quando a gente depois de alguns anos sabe de uma notícia que algum aluno nosso veio a óbito devido a um problema, né? E o que que acontece no meu ponto de vista? Hoje, falando em sentido assim bem geral, porque esse é um tema muito delicado que exige muito estudo e muita atenção quando a gente se fala de crime, de violência, mas algo que eu posso afirmar com toda certeza é que a nossa Constituição brasileira é uma das constituições mais bonitas do mundo. O grande problema é que a nossa Constituição ela não é efetivada para todas as camadas da esfera na qual ela foi criada, né? Então, o que falta muitas das vezes é um determinado tipo de Estado, de forma geral, que já cria indivíduos para estar ocupando cargos servis, né? Então, isso é um grande problema. São poucos que saem, às vezes, de uma periferia com a mentalidade de querer mudar a vida. Porque, às vezes, escuta de próprios familiares ou pessoas íntimas, você tem que trabalhar. E, às vezes, ele tem. Eu sempre reparo que a idade de vocês sentem muita fome, né? E, gente, uma pessoa que basicamente ela não almoça, não come, não está bem alimentada, como que ela vai ter pique para estudar? É muito mais fácil a gente chegar em casa, ter uma casa organizada, uma família que não brigue, que eu não tenha irmãos gritando na minha cabeça e eu tenha minimamente 6 refeições por dia e um ambiente tranquilo para estudar. Não é a realidade do nosso público hoje, né? Muitos acabam vindo para a escola para brincar exatamente porque não brincam, não brincaram. Aqui podem ser vocês mesmos. E muitos nunca pisaram numa estrutura assim. Acho isso daqui como se fosse um palácio, mas não tem com a perspectiva de estudar. Isso aqui dá de 10 a 0 em muitas escolas particulares. Agora, nossa, pode falar? Quer falar? Eu concordo plenamente com a Juliana. A nossa Constituição realmente ela é bela, ela é bem estruturada, está sendo estruturada. Só que, infelizmente, não é para todos, né? Une a maioria e a minoria parece que fica a mesma situação. Quem tem condição financeira, né, tá livre. Quem não tem, fica aí aguardando. Tem situações e situações. Eu estava vendo a reportagem esses dias, o senhor ficou preso aí 5 anos com roubo de uma bicicleta, que nem foi ele que roubou a bicicleta, era dele. E até foi o julgamento, demorou, então ele ficou 5 anos preso, aguardando o julgamento. Então, assim, é, é, a forma que ela é aplicada é complicado. Quando você vai para um bairro, por exemplo, igual o nosso, você chega aqui, né, tem esse preconceito que a sociedade coloca. Não, qualquer um que é de lá é assim, assim, assado. Não é. Então, o que possa diminuir é quebrar esses paradigmas, né? Quebrar esses preconceitos, ser uma instituição que realmente, quem aplique a instituição, quem aplique as punições, por assim dizer, aplique da forma justa, né? Correta. E aí vai minimizar os impactos sociais que a gente está tendo hoje, ultimamente. Sim, né? O nosso podcast foi um podcast meio sério, né? Mas a gente brincou aqui sobre a parte, né? Na minha idade. Não, é da Vocês. da antiguidade, né? Tipo, não, mas vocês, pra mim, sinceramente, vocês são professores novos, são professores que estão ainda muito para viver ainda, né? Mas isso vale de ensinamento não só pra gente, mas como para vocês, né? Vocês estão criando vínculos novos, né? Você tá dando aula pela primeira vez. E só para fechar, Aqui é a primeira vez. primeira vez? Aqui. Aqui, não, mas exatamente aqui na região 5, primeira vez que você tá dando aula, você já é macaco velho aqui já, Cara, já é de casa, já conhece todo mundo aqui, ele chega na rua e quase já foi atropelado já por ele. dê aula para sua mãe, se não der. Ah, não. É mais fácil ter dado aula pra minha avó, né? Aí, Mas foi isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido, tá?
Em breve vai vir mais episódios. Nosso podcast em breve vai vir com um assunto muito massa, tá? Vocês não podem perder. Para vocês estarem acompanhando nossos lançamentos, vai ser no nosso Instagram, Papo de Aluno MG, e no YouTube também o mesmo nome, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Ajudaram muito o nosso conhecimento. Vou deixar a última palavra para o Pablo. Muito obrigado e falou para vocês. Bom, uma frase, né? Sobre o preconceito. Bom, todos nós somos iguais, independente da deficiência, no caso, dependente de tudo. Nossos pensamentos são diferentes, mas a gente é ser humano, todo mundo é ser humano, e o respeito devia reinar. Não, no caso, preconceito, palavras de ódio, entende? A sociedade, infelizmente, não é assim, mas queria que fosse, né? E é isso, galera. Tamo junto, falou. Falou. Tchau.